Muito bom dia! O Zebu para o Mundo de hoje fala do programa de melhoramento genético da raça Santa Gertrudes, uma raça que tem na sua composição o zebuíno Brahman e também a raça taurina Shorthorn. Para falar desse programa de melhoramento genético, nós estamos com o pesquisador do GenePlus, que é o programa de melhoramento genético da Embrapa Gado de Corte, Dr. Mauri Dorta, que está aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Ledan. Obrigado. Um prazer mais uma vez. Satisfação encontrar você e para falar de melhoramento genético e de uma raça tão bacana que é o Santa Gertrudes. Bacana. Bom, eu me lembro aqui, a gente estava conversando com o Mauri, porque no programa GenePlus tem, claro, a raça Nelore, mais recentemente o Senepol, né? São hoje mais de 12 raças. 12 raças. 12 raças. Pois então... e eu conheci o Mauri, que é, deixa eu te completar aqui o seu currículo resumido, tá? Médico veterinário formado pela Unesp de Araçatuba, mestre em ciência animal pela Federal de Mato Grosso do Sul, técnico de campo do GenePlus desde 2008 e coordenador de ações e produtos para as raças taurinas e compostas do GenePlus desde junho do ano passado. Então, quando a gente se conheceu, você, não sei se era o coordenador, mas tocava o programa de melhoramento genético do Canchim, que é um cruzamento do Charolês com o Nelore. Exatamente, e até uma formação parecida com a do Santa Gertrudes, é o mesmo princípio. Né? A gente está falando aqui no Zebu para o Mundo, tanto no Canchim quanto no Santa Gertrudes, era 3/8 ali Zebu, garantindo a rusticidade para uma raça para cruzamento industrial, né? E os 5/8 taurino. Na época eu trabalhava diretamente com o Canchim. Eu comecei no GenePlus. Você era da associação do Canchim também? Eu sou ainda técnico com muita satisfação, técnico de registro da Canchim. Fui presidente do conselho técnico da raça. Então eu passei muitos anos trabalhando diretamente com o Canchim e iniciei a minha carreira no programa GenePlus e aprendi praticamente tudo que eu sei hoje sobre melhoramento genético trabalhando com a raça Canchim. Que bom. Bom, e agora você está com o Santa Gertrudes. Há quanto tempo você está? O Santa Gertrudes e Senepol, Hereford, Braford, Brangus, Caracu, Limousin, que são todas as raças taurinas e compostas que o programa GenePlus hoje atende. Então eu deixei de trabalhar especificamente com o Canchim dentro do programa e assumi essa coordenação para os programas, para as raças que o programa GenePlus trabalha, taurinas e compostas, no meio do ano passado, em junho de 2019. E foi nessa época que eu tomei mais contato com o pessoal, procurei para a gente primeiro entender o que vinha sendo feito no melhoramento genético da raça e as necessidades dos criadores, porque a gente, para poder oferecer alguma coisa e para poder contribuir de alguma forma, primeiro a gente precisa conhecer a necessidade do cliente, né? Então a minha aproximação com o pessoal do Santa Gertrudes, ela veio nesse sentido. A gente procurou eles e a gente não faz nada, o GenePlus não tem vaca para fazer melhoramento genético. As vacas, as matrizes, os rebanhos são dos criadores. Em todos os casos, em todas as raças. Se os criadores, vocês têm criadores no Brasil todo. Se os criadores não quiserem fazer melhoramento genético, por mais que a gente se esforce, a gente não vai ter como atuar. Então, primeiro o criador, né, o selecionador de Santa Gertrudes é o criador. E primeiro o criador precisa querer. E quando eu procurei esse pessoal, os criadores da associação, eu encontrei gente com uma vontade absurda de realmente fazer melhoramento genético. E aí casou com a nossa vontade de ajudar nesse sentido. Juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente, é isso. Bom, olha, tem um touro, que eu vou mostrar a imagem dele agora, eu vou pedir para o Márcio, Nori, para o Lucas. Eu tenho um touro importado e tenho um touro aqui no Brasil. Vou mostrar os dois, pode colocar qualquer um deles, porque são touros que impressionam. Esse é o brasileiro ou esse é o importado? Esse é o importado. Esse touro, os criadores tiveram num congresso mundial do Santa Gertrudes nos Estados Unidos. O Santa Gertrudes é uma raça mundial. Ele foi originário no King Ranch, no Texas.
e hoje está presente nos grandes países produtores de carne. Então, a Austrália tem muito Santa Gertrudes, a própria África do Sul tem muitas Santa Gertrudes e nos Estados Unidos não é diferente. Esse touro, os criadores foram para lá, dentro dessa proposta de buscar conhecimento, de identificar novas linhagens, e identificaram alguns animais para importar sêmen, esse é um deles. A raça vem, isso é interessante. Vou mostrar o touro brasileiro agora, já, que eu não me lembro o nome dele, mas você vai saber, claro. Vamos ver. É o Justus. É o Justus. É o Justus. E a raça, assim, é até algo importante da gente frisar. Os criadores têm já há vários anos buscado mudar o padrão, não é mudar, mas assim, evoluir o padrão morfológico, fenotípico da raça para um padrão moderno, trazendo para a pecuária moderna. Parece a impressão que a gente tem é que esse brasileiro, que é o Justus, tem um porte até maior do que o do importado? Ou é o ângulo de... Aí é mais em função até da idade adulta dele. O importado é um animal bem jovem que tá sendo colocado agora. O interessante, assim, primeiro, importante a gente frisar o seguinte: o Santa Gertrudes, a princípio, quem não está habituado a ver o Santa Gertrudes hoje e tentar puxar na memória o que era um animal Santa Gertrudes, provavelmente vai lembrar de um animal grande, com ossatura pesada, um animal de peso adulto muito alto. Esse biotipo de animal não é mais um biotipo que hoje é adequado à pecuária de corte moderna. O animal produtor de carne tem que ser um animal mais precoce, um frame menor, uma proporção entre pernas e costela que favorece mais a costela. Então, é um animal mais precoce. E o Santa Gertrudes tem feito esse trabalho, não só de melhoramento genético, mas de adequação desse biotipo para um animal, primeiro, mais funcional, e que traga uma carcaça mais moderna. Bacana. Pode voltar a imagem para cá, Lucas, por favor, porque a pergunta é a seguinte. Bom, nós temos 3/8 do Brahma, que é o Zebu. Isso. E mais 5/8? 5/8 do Shorthorn. Do Shorthorn, que é uma raça inglesa? Britânica, exatamente. Agora, o Santa Gertrudes é uma raça sintética ou composta? O Santa Gertrudes é uma raça sintética. É interessante dizer que hoje não há mais formação de Santa Gertrudes novo. Então, não adianta você pegar a Shorthorn e fazer os cruzamentos para chegar com Brahma ou com Nelore para chegar no Santa Gertrudes. Isso não acontece mais. A formação da raça está fechada, eu não tenho certeza absoluta, mas creio que desde a década de 50. Então, tem essa formação, essa composição na origem, mas tem um processo de seleção de mais de 60 anos, evoluindo geneticamente e moldando aquela composição original para esse padrão de touro que a gente acabou de ver. 60 anos no mundo ou... No mundo. Aqui no Brasil, há quanto tempo? No Brasil desde 53. Na verdade, mais de 60 anos no mundo. O primeiro Santa Gertrudes nasceu na década de 40. Chamava Monkey, lá no King Ranch. E no Brasil Monkey é macaco em inglês? Monkey é macaco, mas o nome do touro era Monkey. É por causa do touro. Exatamente. E conhecido naquela época, e até pouco tempo atrás no Brasil, como gigante vermelho. Dentro desse biotipo que se existia no passado de um animal grande, do animal que hoje a gente considera tardio para a pecuária moderna. E os criadores têm feito esse trabalho de lapidar o fenótipo, esse padrão racial e trazer para um padrão racial que funcione na pecuária moderna. Quer dizer que tem tido uma evolução desde o Monkey, lá no Texas, para o atual Santa Gertrudes. O padrão racial, ele sofreu uma evolução enorme. E a gente viu o Justus, né, o vídeo do touro Justus, que já é uma carcaça absolutamente moderna para os padrões que a gente tem hoje. Bota o Justus aí, por favor. E o Justus já vem desse trabalho. Os criadores tiveram na África do Sul, que tem um excelente rebanho Santa Gertrudes, há 10, 12 anos atrás, importaram embriões
E o Justus, ele é descendente dessa linhagem sul-africana. Então, já vem, primeiro, dessa percepção dos criadores e dos selecionadores de que o padrão precisava mudar. E precisava, e eles foram atrás e fizeram o que... usaram das ferramentas que tinham à disposição para que isso acontecesse. E continuam fazendo isso. Até hoje, fizeram agora nos Estados Unidos recentemente, está vindo o sêmen desse touro, e de outros que são touros muito modernos para a pecuária de corte, modernos em termos de composição de carcaça, de área de olho de lombo, de acabamento, até de marmoreio. O Santa Gertrudes tem uma carne fantástica, que vem muito da sua origem no Shorthorn. E adequação também para questões funcionais. Correção de umbigo e prepúcio é uma característica funcional nos animais. Um touro que tenha um umbigo muito penduloso, provavelmente esse touro vai ter algum problema na sua vida no trabalho a campo, que ele vai ter inflamação nesse umbigo. E aprumos, então, nem se fala, porque o touro tem que cobrir a campo, tem que ir atrás da vacada. E os criadores têm feito isso, têm feito esse trabalho de melhorar geneticamente para as características de desempenho e aprimorar as características de carcaça e funcionais. O fato de ter o Shorthorn na composição, posso estar enganado aqui, mas me lembrei de um touro que foi formado na Austrália, que tem uma pelagem parecida, e eu acho que tem o Shorthorn também, que é o Draught-Master. São primos? São parentes? Eu sinceramente não conheço exatamente a composição do Draught-Master, mas acredito que possam ser. O Shorthorn foi a principal raça de carne, de corte no mundo por mais de 400 anos. Hoje, o Angus acho que ocupa esse espaço no mundo, mas por mais de 400 anos foi o Shorthorn. Então é uma raça fantástica e garante essa boa origem do Santa Gertrudes. O próprio Bonsmara, na África do Sul, também tem Shorthorn na sua composição. Agora, o Mauri, você cruzando um touro desse, Santa Gertrudes, numa fêmea zebuína, pode ser Nelore, vamos falar de Tabapuã, do próprio Brahma, que mais? Kylie Rodrigues, nossa produtora aqui, que está acompanhando. Guzerá, que mais? O Gir, dupla aptidão, enfim... O Hindu Brasil também, vamos falar de raça, o Cindy, né? Cangaiã, que está lá no Nordeste. O leque no Brasil é grande. O que vai dar? Tem nome o resultado desse cruzamento, não? Tem nome. Cruzamento industrial que funciona. Esse é o nome, Osaidan. A proposta do Santa Gertrudes, como outras raças compostas e sintéticas do país, é que o criador consiga fazer cruzamento industrial utilizando o touro. Então, o principal produto do Santa Gertrudes no país é o touro para cobrir a campo. Cobrir a campo matriz que houver. Nelore, Tabapuã ou F1, já as cruzadas. Mas a função do Santa Gertrudes na cadeia produtiva de carne nacional é produzir um touro que possa ser usado a campo no Goiás, em Minas, no Pará, em qualquer vaca, para produzir cruzamento industrial. Esse é o ponto. E aí na matriz que tiver. E a raça é trabalhada e selecionada para isso. Tá? Então, assim, identificar, é importante para o selecionador isso. Qual que é a posição que o selecionador, que a raça dele, ocupa no mercado. E trabalhar em função das características que são necessárias para que isso ocorra bem. E o Santa Gertrudes é uma grande ferramenta para se fazer cruzamento industrial com monta-campo. E um detalhe da cor, a pelagem vai ser clara, vai ter um cupinzinho, pouco de cupim? Como é que vai ser? Ele tem o Santa Gertrudes puro, ele tem essa cor avermelhada muito intensa. E o cruzamento industrial na matriz Nelore, ou Zebu, ele tende a ter uma cor avermelhada clara, né? Essa tonalidade, com algumas variações de pelagem. E são animais que têm aquele mini cupim, puxando um pouco mais para um animal azebuado, porque de fato é. E o produto meio-sangue é um produto que a gente pode dizer que na matriz azebuada, por exemplo,
ele tem um grau de adaptação muito mais próximo do zebu do que de um outro animal taurino, qualquer raça que seja. Então, o próprio Santa Gertrudes é uma raça adaptada, claro, e o produto dele é um animal com uma altíssima rusticidade e com um diferencial de produção, de ganho de peso, de velocidade de crescimento, de acabamento. A fêmea dá muito leite? A raça Santa Gertrudes, ela é uma raça no cruzamento muito boa no maternal. Então, a raça pura, sim, já é muito boa de leite. Por consequência, os produtos cruzados, as fêmeas cruzadas, trazem esse efeito, essa genética, esse efeito aditivo para uma maior produção de leite e são fêmeas muito leiteiras. Ou seja, funcionam também como uma boa opção para o criador para reter essas fêmeas e utilizá-las como matriz. Aí pode ser voltando o Nelore ou pode ser com uma terceira raça. O próprio Angus, se for possível inseminar essa matriz meio sangue Santa Gertrudes Nelore, o próprio Angus seria uma excelente opção para essa matriz. E aí a gente manteria a rusticidade, porque a gente está pondo metade genética adaptada, com o Angus e mais uma habilidade materna superior que viria dessa fêmea F1. Então, é uma excelente combinação. O criador, ele tem recursos, ele tem opções. Ele pode definir que ele vai fazer um abate terminal e vender ou abater machos e fêmeas, mas ele também tem a opção de segurar essa fêmea F1 e ter bom resultado com ela. Pode ser uma receptora. Uma excelente receptora. Uma excelente receptora, uma fêmea que não é pequena, é uma fêmea que vai dar um porte maior, então problema de parto, dela parir mesmo na primeira cria, praticamente garantido que não vai haver, e muito boa de leite, então seria também uma excelente receptora, sem dúvida. Agora, como é que é o valor de mercado do Santa Gertrudes ou dos produtos do Santa Gertrudes? Aí já falando no cruzamento dos touros, claro, ou sêmen dos touros Santa Gertrudes, numa matriz zebuína. Vai dar bezerros e bezerras. Claro. O valor de mercado desses bezerros, como é que é a aceitação por parte da indústria frigorífica depois de prontos esses animais? Eu sou da região de Assis e em Assis tinha uma fazenda, e tem ainda uma fazenda, que é muito famosa naquela região, que é a Bartira. Opa! E bezerro, quando se falava... Fez leilão ontem com a gente aqui. Eu me lembro de criança, de quando se falava de um bezerro da Bartira, você tinha certeza de que era um bom bezerro, e a Bartira já há 20 anos, até mais do que eu me lembro, eram bezerros que tinham um diferencial de preço de 10%, 15% do que se tinha no mercado. O cruzamento industrial, quando ele é bem feito, até independente da raça, Zaidan, mas quando o produto é bom, ele tem um valor agregado. Primeiro, o criador já ganha no que ele produz a mais de peso, do que se ele estivesse usando uma base zebuína, zebu com zebu. Essa é a função do cruzamento industrial primeira. Se ele teria um bezerro de 220 quilos, com cruzamento ele vai para 250. Então, já tem um ganho de valor, mesmo que ele venda pelo mesmo preço do quilo de bezerro, ele ganhou na quantidade de quilos produzidos. Então, só aí já tem um diferencial que é importante. E hoje, com esse trabalho que o Santa Gertrudes vem fazendo, além desse ganho que se tem em mais quilos produzidos, é claro que você tem um ágio, você tem um ganho de valor no quilo do bezerro. Então, o criador que faz o cruzamento industrial, que vem de uma boa raça e que vem de um bom processo de seleção, porque isso também é importantíssimo, ele ganha nessas duas frentes, sem dúvida nenhuma. Já tem muitos reprodutores de Santa Gertrudes no Brasil? São cerca de 150 criadores hoje, espalhados no país todo, do sul até Sergipe. Eu vou estar em Sergipe semana que vem, lá na fazenda do Gustavo Barreto, Fazenda Mangabeira. Ó, eu tenho até uma foto do Gustavo aqui, eu não sei se o pessoal já pode colocar agora. Uma das imagens que nós temos é a do Gustavo Barreto, foi até entrevistado nosso recentemente aqui. Aí, você falou de Sergipe, né? O Gustavo já vem de uma família de criadores, o pai dele era criador, o pai dele introduziu o Santa Gertrudes no Nordeste, lá em Sergipe.
e vem mantendo esse trabalho, e vem selecionando. E está fazendo uma prova de avaliação lá na fazenda dele, a pasto, com animais da fazenda dele, buscando animais melhoradores e dando continuidade nesse trabalho. Muito bom. Santa Gertrudes está... nós fechamos uma prova agora da raça no interior de São Paulo e os dois animais que foram macho e fêmea, que foram elite ouro na prova, são animais que vieram de um criador do Rio Grande do Sul. Então, eu estou dizendo isso exatamente para ilustrar. O Santa Gertrudes está no país todo. São mais de 150 criadores criando a raça pura nos diversos estados brasileiros, do sul ao norte do país. Legal. O Gustavo é da área de marketing, né? Gustavo é da área de marketing. De marketing da associação Santa Gertrudes. Exatamente, ele é diretor de marketing da associação. Bom. Ô Mauri, depois do intervalo comercial, vamos falar do melhoramento genético. O que vocês da Embrapa estão fazendo para melhorar a genética do Santa Gertrudes? Eu volto já já com o pesquisador do Geneplus Embrapa, Mauri Dorta. O melhoramento genético da raça Santa Gertrudes é o assunto do Zebu para o Mundo de hoje. E quem fala dele é o pesquisador do Geneplus, Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Gado de Corte, Dr. Mauri Dorta. Mauri, ele é técnico de campo e coordenador de ações e produtos para as raças taurinas, aí incluídas a Santa Gertrudes, Canchim, Hereford, Braford, que são pesquisadas pelo Geneplus. Da outra vez que eu entrevistei sobre esse assunto, eu entrevistei o Gustavo Barreto, acabamos de falar dele, veio uma pergunta, aliás, eu vou deixar o telefone para você mandar a sua pergunta, veio uma pergunta sobre o umbigo, que tinha problema no umbigo do Santa Gertrudes, e o Gustavo disse que estava corrigido isso, mas eu queria que o pesquisador falasse sobre esse assunto. Essa correção de umbigo e prepúcio no macho, ela é crítica. Isso porque o animal que tem umbigo, se ele tiver um biotipo mais taurino, como é o caso do Santa Gertrudes, ou seja, um animal mais baixo, né, em relação ao zebu que a gente conhece. Se ele tiver umbigo e prepúcio muito penduloso, o touro, nessas pastagens sujas, que é o normal do país, ele acaba ferindo esse umbigo e tendo problema. Então, o criador que está em casa sabe, é um ponto crítico que ele acaba perdendo esse touro pela umbigueira, inflamação do umbigo. Então, de fato, a necessidade de correção dessa característica é uma necessidade funcional, para que o touro seja capaz de cobrir a campo. E eu falei da percepção do criador de qual que é o mercado, qual que é o objetivo da raça que ele trabalha. O criador de Santa Gertrudes, percebendo que isso era um problema, precisou correr atrás disso e corrigir esse problema. E fizeram. Outras raças também fizeram. Isso acontecia com o Canchim, por exemplo. Há 30 anos atrás, o Canchim era um gado absolutamente umbigudo. Mas isso é algo que, com melhoramento genético, com seleção, ele é resolvido e até relativamente fácil de ser resolvido. E o pessoal do Santa Gertrudes, de fato, fez isso. Então, o Gustavo está certo. Hoje em dia, a situação que se tem já é algo infinitamente melhor do que se tinha no passado e esse processo continua. Por exemplo, um dos critérios que a gente avaliou na prova que nós fizemos agora lá para a raça na Fazenda União no Brasil, envolvia uma nota, um score, para a correção de umbigo e prepúcio no macho. Então, isso continua sendo avaliado para que possa ser selecionado, para que não exista esse problema. Então, esse trabalho continua. Essa prova foi coordenada por vocês? Essa prova foi coordenada por nós, em parceria realizada pela Associação e Geneplus, com a coordenação do programa Geneplus. Eu tenho até imagens de animais premiados, se você me permitir, claro, eu vou colocar. Claro. Acho interessante. A fêmea classificada em primeiro lugar, coloca a imagem dela e eu queria que você comentasse. A fêmea classificada em primeiro lugar. A gente, o programa Geneplus já está com a raça Santa Gertrudes há 7 anos
E essa prova que foi realizada lá é uma prova de avaliação de desempenho. Então, ela não mede só o ganho de peso. Desempenho é muito mais que isso. Características funcionais, então umbigo, correção de qualidade de pelo é importantíssimo. O animal, para trabalhar campo, ele precisa ter pelo curto, pelo assentado. A raça tem feito esse trabalho, a gente vê isso nesse animal. Nas fêmeas, as fêmeas foram avaliadas também para questões reprodutivas, desenvolvimento de trato reprodutivo, score de população folicular, então o potencial que essa fêmea tem de produzir mais ou menos embriões na FIV, características relacionadas à função desse animal. Essas fêmeas vão ser doadoras, as de destaque, e os machos vão para a central, os de destaque. Então é importante que essas características reprodutivas estejam no critério de seleção da prova, como de fato estavam. Então eu falei do pelo, falei do ganho de peso, falei da carcaça, animais 100% com avaliação de carcaça, para a área de ouro de lombo, para espessura de gordura, para marmoreio, qualidade de aprumo desses animais, pensando no sistema todo, Zaidan. Para trabalhar campo, o animal precisa andar, precisa pastar, precisa aguentar o calor, precisa se reproduzir bem e precisa produzir muita carne. Pronto, aí chegamos na carne. Essa é uma doadora que a gente viu. Essa é a fêmea primeira colocada na prova, a fêmea elite, e que será uma doadora, pelo desempenho que ela apresentou na prova, ela e as outras elites da prova. Então a gente avaliou todas as características funcionais, produtivas, e mantendo, isso estava claro naquela fêmea, a carcaça daquele animal. Bom, você falou em carne e carcaça. Eu vou pedir para colocar a imagem, o vídeo do primeiro colocado, claro, entre os machos. Aí você fala da carne. Uhum. E tem uma pergunta também sobre as fêmeas. A partir de qual idade é que elas podem ser desafiadas? Em relação à carne, cruzamento industrial, precisa trabalhar campo, ótimo, garantimos isso. O final do cruzamento industrial é carne. O criador que compra um touro Santa Gertrudes ou que insemina com Santa Gertrudes, uma matriz Nelore ou azeboada ou uma F1, ele está interessado em produzir carne. É isso que vai pagar a conta dele. Bezerros mais pesados ou animais abatidos em menos tempo, com uma qualidade de carcaça melhor, com mais rendimento e com mais qualidade. É isso que paga a conta no cruzamento industrial. Então a gente tem que fazer um processo de seleção que priorize isso. Porque é isso que, no final das contas, vai fazer o criador, o produtor de carne, ganhar mais dinheiro. Se isso não acontecer, está tudo errado no processo para trás. Então a gente precisa garantir isso, a gente precisa pensar em qual é o destino dessa genética. Não desse animal especificamente. Esse animal vai para a central e vai fornecer genética, em primeiro lugar, para a raça, para que a raça melhore. Claro, também vai ter sêmen dele no cruzamento industrial. Mas a gente tem que pensar nos descendentes dele que virão depois como touros para cobrir a campo. E é essa genética que vai chegar no criador, no cruzador, no que vai usar na vaca Nelore. E se o que a gente fez, e se o que a gente priorizou lá atrás, no programa de melhoramento, não era o que agrega para ele, então o processo está falho. Então a gente tem que garantir, no final das contas, que quem põe mais dinheiro no bolso é o criador que vai fazer cruzamento industrial. Muito bem. E já tem muitos doadores de sêmen em central? Praticamente todas as centrais hoje têm touro Santa Gertrudes, e dessa prova, até algo interessante, dessa prova já vão sair 3 animais, 3 machos, diretamente para a central, para coletar sêmen, para distribuir entre os criadores da raça, claro, que são os animais que vão fomentar o melhoramento, e que vão estar disponíveis para o cruzamento industrial. Então, o círculo vai se fechando. Isso até foi algo que eu falei e procuro sempre deixar muito claro. A prova, o que nós fazemos, programa GenePlus, quando a gente faz o resultado final da prova, aquilo é só informação.
Então a gente está gerando informação para o criador. Se nada acontecer dali para frente, a prova morreu lá. Por outro lado, se esses animais que foram elites, e nem precisa ser necessariamente o primeiro colocado, às vezes por uma questão de conjunto, o terceiro ou o quarto acaba sendo até mais interessante do que o primeiro. Mas isso é só um detalhe. Se esses animais não forem selecionados para que sejam eles, para que eles tenham a sua reprodução, né, sejam eles os pais das próximas gerações, a prova morreu lá atrás. Então, a gente gera informação e aí que entra, sim, o criador, o selecionador, em dar continuidade disso. Usar essa informação para selecionar. Esse é o ponto. E seleção significa quem serão os pais das próximas gerações. Identificar esses animais e multiplicar esses animais. Eu vou para outro intervalo comercial e já deixo a questão para a sequência. Quantas DEPs hoje nós já temos aqui no Brasil para o Santa Gertrudes? Já volto com o Dr. Mauri Dorta, pesquisador do GenePlus Embrapa. O melhoramento genético da raça Santa Gertrudes é o nosso assunto do Zebu para o Mundo. Santa Gertrudes é uma raça sintética que tem na sua composição 3/8 de sangue do Brahman, que é um zebuíno, e 5/8 do Shorthorn, que é uma raça britânica. E quem fala conosco é o pesquisador do GenePlus da Embrapa Gado de Corte. Ele coordena o trabalho de seleção com raças taurinas. Além do Santa Gertrudes, tem também Canchim, né, Mauri Dorta? Hereford, Braford, Limousin, Caracu, Senepol. Então, são 12 raças? São 12 raças. São 12 raças. Disse, né? Isso. É uma responsabilidade grande e boa, né? Grande e boa. E eu sempre trabalhei com cruzamento industrial, com raças taurinas, já desde a minha formação no GenePlus. O meu mestrado foi nessa área, com cruzamento. Então, é algo que eu realmente gosto muito, porque essas raças têm uma grande contribuição a dar para a pecuária de corte brasileira. Isso a gente vê hoje. O que mais vende sêmen no corte no Brasil hoje é o Angus. Cruzamento industrial. Então, o papel do cruzamento industrial é um papel de destaque na produção de carne brasileira hoje. Produzindo mais carne e produzindo carne melhor. O que é um outro ponto importante para a gente também, porque produzindo carne melhor, o criador fatura mais, ele tem um diferencial. E isso também é o que tem alavancado muito o cruzamento industrial. Quantas DEPs já tem pesquisadas? No Santa Gertrudes? Santa Gertrudes hoje a gente tem um sumário que tem cerca de 8 DEPs, 8 características. Mas isso tem aumentado. Nós vamos pretendemos incluir agora, estamos fazendo um trabalho de coleta de dados para incluir as características medidas por ultrassonografia. Demora um pouco porque a gente precisa ter um banco de dados consistente para para gerar uma informação que tenha qualidade para o criador, porque senão não adianta. Mas isso sempre vem sendo trabalhado. E principalmente hoje, as características que estão relacionadas com qualidade de carcaça. Tá? Isso a gente tem um destaque grande no programa de seleção hoje para essas características. Quais são as DEPs? Peso ao nascer, peso à desmama, maternal, peso ao sobreano, ganho pós-desmama, circunferência escrotal, idade ao primeiro parto, posso estar esquecendo alguma. Vão entrar conformação frigorífica, que é um score visual de carcaça, área de ouro de lombo, espessura de gordura e marmoreio. Em breve. Talvez. Tá bom. Estamos trabalhando para o próximo sumário já conseguir isso. Tá bom. Temperamento, eu não sei, pelas imagens o temperamento é bom do gado. Pode deitar do lado e abraçar, que é uma raça muito dócil. É muito dócil e foi trabalhada também para que fosse, foi selecionada para que fosse. Chamo sempre atenção para isso. A gente não chega num determinado padrão de animal e de características por acaso. Chega com trabalho.
Porque uma coisa é o Santa Gertrudes que iniciou lá na década de 40, os primeiros animais que vieram para o Brasil em 53. Aquilo é um outro padrão de gado. O que determina o gado que existe hoje é a seleção que foi feita nesse processo. E temperamento, claro, é uma questão importantíssima, ainda mais hoje em dia com dificuldade de mão de obra, onde você tem até famílias trabalhando, envolvidas na pecuária. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito mais crítico ainda, que quem trabalha diretamente é o criador e o Santa vem de lá, então manteve isso. Tem temperamento e muito bom temperamento, precisa que, é ideal que seja assim. A idade para desafiar as fêmeas? A gente, semana que vem, eu vou estar em Sergipe, lá na Fazenda Mangabeira. E estamos finalizando a prova lá, as fêmeas estão por volta de 14 meses a pasto. E uma das preocupações do criador era como é que eu vou encaixar a minha estação de monta agora nessas fêmeas. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque habitualmente, já dos anos anteriores para cá, fêmea de 14 meses entra normal na estação de monta, na fazenda dele. É claro que essa questão de idade de entrada da fêmea em serviço para ser coberta, ela está muito relacionada com o que o criador consegue oferecer para ela de condição nutricional, para que ela chegue com 14 meses bem, para emprenhar. Emprenhar até não é o problema. O problema é manter uma boa gestação, parir um bezerro, estando saudável, e desmamar um bom bezerro. Então, a prenhez de fêmea em idade precoce, a genética é limitante, mas o processo todo nutricional e de manejo, ele acaba sendo determinante para o sucesso ou para o insucesso dessa estratégia. Mas a raça Santa Gertrudes em si, geneticamente, é uma raça muito precoce, e se em termos de manejo e nutrição tiver tudo certo, entram em reprodução com 12, 14 meses, principalmente, muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista, Dr. Mauri Dorta. Prazer muito grande, viu? Eu que agradeço mais uma vez estar aqui na sua presença, e é sempre uma satisfação enorme encontrar vocês aqui e levar informação para o criador. A função do GenePlus Embrapa também é essa. Estando atrelado à Embrapa Gado de Corte, uma das nossas missões é levar informação e conhecimento para o criador para que ele possa tomar decisões melhores e lucrar mais com essa atividade. Então, muito feliz e te agradeço pela oportunidade. Obrigado. E eu também agradeço a você que acompanhou o Zebu para o Mundo nesses pouco mais de 3 meses. Nós substituímos o titular do programa, nosso companheiro Luiz Crozara, que a partir de segunda-feira que vem volta a assumir a apresentação do Zebu para o Mundo. Isso já acontece há 20 anos, direto dos estúdios do Canal do Boi, em Uberaba, Minas Gerais. Para nós, toda a nossa equipe, foi uma satisfação muito grande estar com você todas as manhãs aqui no Canal do Boi. E eu espero que você continue com a gente a partir de segunda-feira com a volta do Luiz Crozara. Bom final de semana e até a próxima.